Johnnycast. Ei, meu nome é Rafael Oliveira, esse é mais um QuestioneCast, o podcast do Estima TV. E nessa noite, mais uma noite especial, vem aqui um convidado super legal, super bacana, ele é o Cid Cássio Rocha. E aí, meu amigo, tudo bem? Ô Rafa, boa noite. E aí, meu irmão, tudo bem? É um prazer estar aqui no seu programa, no seu podcast. É uma honra estar aqui. Você já convidou muito tempo atrás, vários meses, e agora é possível estar participando aqui. Isso, rapaz, estou muito feliz porque você tem aceitado aí, veio. Todo mundo que chega aqui, né? A primeira coisa que eu faço, poxa, você veio. Todo mundo eu faço a mesma coisa, entendeu? Não é pessoal, viu? Não é nada. A gente chega e aqui é um local que a gente chega, senta, bate um papo, fala sobre a vida, os sonhos, objetivos. E não seria diferente com você, porque você é um cara aí que eu vi cheio de sonhos, corre atrás mesmo. Não pode parar não, né, Rafa? Pode não. Tem sonhos, tem objetivo, tem que correr, lutar e ir atrás, fazer valer. Não ficar sentado esperando e a luta. É isso. Olha, pra quem não conhece o Cid Cássio, que eu acho muito difícil aqui na cidade, alguém não conhecer ele, porque aqui é um rapaz, né, que trabalha aí. Muita gente conhece como professor, conhece como enfermeiro, e eu conheço ele como um amigo, um cara aqui próximo, que a gente sempre tá batendo papo ali nos horários de trabalho, eu vejo que é bem empenhado. E, rapaz, é uma honra aqui ter você aqui no QuestioneCast. Eu vou fazer alguns questionamentos aqui do nada sobre a vida. A honra é minha, né, meu amigo Rafa? Assim, quero parabenizar você por esse meio aqui, pela QuestionoCast, esse podcast que você realiza aqui. Parabenizar porque é uma forma de levar informação para todos os cantos. Então, parabenizar você por esse meio aqui. E, como eu falo, continue assim. Continue porque trazendo mais convidados, porque é muito bom, muito bacana. Eu recebo as notificações lá, eu acompanho também. E eu sei o quanto é bom, quanto é interessante o conteúdo das informações postadas aqui. Ó, eu fico muito feliz, né, desse feedback. Há um tempo atrás eu cheguei, né, fui lá no seu trabalho e aí nós resolvemos fazer você participou do Exclusivo Informal, que a Adriana apresenta lá e tal, e a gente traz aquela informação ali. E naquele dia nós falamos sobre o Setembro Amarelo. E aí, agora eu vou fazer o questionamento primeiro do nada, aqui do nada eu faço questionamento. Qual a importância, assim, desde os dias de hoje, assim, todo mês tem um tema aí pra gente estar, né, afirmando aí. É assim, Rafa, a questão do tema no mês, esse mês de um tema trabalha mais incessantemente durante um tema. Por exemplo, Setembro Amarelo vai trabalhar mais relacionados à saúde mental. Mas a gente não perde de vista, por exemplo, todos os outros meses do ano, né? De janeiro a janeiro a gente trabalha com a parte de saúde mental, com a parte mental das pessoas. Mas a importância de ter um mês específico, porque a gente já aprofunda mais naquele tema específico ali. Que nem o caso do Setembro Amarelo, ou do Outubro Rosa, do Novembro Azul. Isso, rapaz, eu acho muito importante. Muita gente faz esse questionamento. Ah, mas que adianta? Muita gente fala assim, né? Que adianta no mês de setembro, né? Ter o amarelo e tal, mas no rosa, né? Ter a parada do rosa. A gente, vale muito a pena. Por quê? Porque nesses meses tem uma tensão. Já pensou se mês nenhum ninguém fizesse nenhuma campanha? Falasse nada, entendeu? Então eu acredito que a informação, ela nunca é demais, entendeu? E, tipo, e se não tiver um mês de campanha, ela é de menos, né? Sim, a informação, quando tem, por exemplo, essas campanhas, a gente percebe assim, as escolas, o comércio em si, a gente chama a população para participar junto com a gente, para envolver mesmo que tenha esses questionamentos, o povo questiona, mas por que só esse mês? Mas é um mês que foi escolha onde o mundo todo está trabalhando, o Brasil e o mundo está trabalhando naquele tema. A gente foca mais, e sempre eu gosto de falar assim, porque a gente foca, mas não significa que a gente vai perder de vista durante todos os outros meses do ano, de forma alguma. E também não quer dizer que no mês de outubro não atenda ninguém com, né,
da parada do mês amarelo ainda. Exatamente. No outubro, que é o outubro rosa, a gente vai atender o pessoal do setembro amarelo, vai atender o pessoal do novembro azul, atende todo mundo. Então ele é apenas é, uma cor ou um mês que vai trabalhar mais com um tema específico, mas essa abordagem é durante todos os anos, é extremamente importante. E como você está sempre lá conversando com a gente vê um meio de comunicação que é importante levar informação para o povo, que nem a parte que eu participei uma pequena parte no Setembro Amarelo e com a Adriana e você, né? Isso aí é válido, é uma validação muito grande, eu gosto de participar, eu gosto de levar, já é do meu perfil levar informação, um pouco de conhecimento, que a gente não sabe de tudo, um pouco de conhecimento para as pessoas, e isso aí é prazeroso, bem como o meio de comunicação também, que é uma forma de levar a informação para as pessoas que de repentemente não têm acesso à informação. Isso aí faz a diferença, é a questão dos meses que a gente trabalha, a gente foca nessa parte também. Quantas vezes eu dei palestra em escola para falar do Setembro Amarelo, do Outubro Rosa, do Novembro Azul? Às vezes eu penso, né? A pessoa tá ali na casa, adiando pra procurar, adiando, aí vê lá uma propaganda do Outubro Rosa, do Novembro Azul, a pessoa, não, eu vou lá. É porque viu, ouviu, então é agora, entendeu? Então, tipo, é muito importante porque é um alerta, né? É um alerta. E assim é importante também, Rafa, a questão, por exemplo, que a gente trabalha muito no Novembro Azul, por exemplo. A gente acaba, quando eu digo a gente, todo município acaba ofertando um horário estendido, um horário especial. O Novembro Azul, quando retrata a saúde do homem, que boa parte lá trabalha durante o dia. E a gente percebe também, já tem um pouquinho de experiência que eu trabalho aqui, já vai fazer 10 anos que eu trabalho no município de Montanha. Então a gente percebe e fala assim, eu tô trabalhando, eu não tenho tempo de ir no posto, a população masculina, o universo masculino fala muito disso. Então a gente oportuniza, por exemplo, um atendimento à noite, um noturno, na saúde do homem. No outubro rosa também a gente faz isso, na saúde mental, porque não vai ter desculpa de falar, tô trabalhando, eu não posso. Vai à noite. E isso é uma política, quando eu digo política de governo, política de saúde que é válida, porque eu trabalho também em outro estado, a gente não vê essa parte de oportunizar um horário estendido para esse público, para essa população. Então isso é muito importante para o povo. Cá entre nós, o homem é um bicho relaxado, né, velho? Isso aí percebe-se É difícil, muito é difícil. difícil. Mas assim, por incrível que pareça, eu vi que aqui eu vi um número muito positivo. Fui lá acho que no dia do encerramento. Rapaz, mas tinha homem lá, velho. E Não, e esse trabalho ele se faz assim, paulatinamente a gente vai trabalhando, já há anos a informação para agregar, para chamar a população masculina para esses encontros, para esses eventos. Então a gente percebe que está tendo um aumento mesmo muito grande. Isso já vem já desde o acolhimento da equipe das unidades de saúde, acolhe, chama, venha para falar de saúde. Quando a gente fala da saúde do homem, por exemplo, que a gente está entrando aqui no Novembro Azul, não é para falar somente do câncer de próstata, que a população masculina adoece muito e tem muito perde cada vez mais por causa do câncer de próstata, como as mulheres perdem por câncer de outro. Não. A gente vai trabalhar do acidente de trabalho, a gente vai falar dos acidentes de trânsito com a população masculina, os homens estão mais expostos, a gente vai falar da saúde mental, mesmo no mês de novembro a gente fala da saúde mental. Então é um leque de trabalho que a gente faz com a população masculina e que com certeza vai desmistificar aquela questão. Se a gente vai falar disso, vai fazer o câncer de fazer o toque do toque, aí mostra o dedo, começa a ter aquela risada, aquela coisa tudo e tal. Então, aos poucos a gente vai conseguindo tirar um pouco esse misticismo em cima do câncer de próstata, da próstata. porque é um tabu muito grande, né? Tabu. Tipo assim, sempre tem as piadas, né, pessoal? Isso, A quinta série vai lá dentro e fala, tem que fazer a piada, entendeu? Não tem jeito, Mas assim, tirando a piada ou não, né? A pessoa tem que levar a sério, porque é uma parada, tipo, é muito importante. Rapaz, antigamente, muita gente morria e nem sabia por quê. Não sabia. Os senhores aí, antigamente, 60 e poucos anos, 70 anos, no máximo, os homens morriam, entendeu? Era muito. Não quer dizer que não morrem pessoas com 70, 60 anos hoje em dia, né? Mas antigamente era um número muito maior, né? Um número muito maior. E isso diminuiu também, se deve à conscientização, à informação, aos poucos, de levar para, nesse caso, a questão aqui da população masculina. Os homens estão morrendo cada vez mais.
Cada vez mais cedo a gente vê jovens, por exemplo, vítimas de acidente automobilístico. Quando você pega, por exemplo, às vezes eu já fui fazer palestra já nas escolas que pedem adolescentes que vai estar empinando moto, vai estar fazendo o grau. A gente percebe muito isso forte aqui no nosso município, sendo que esse grau aí pode trazer consequências terríveis a esse adolescente que está começando a vida ali, que é saúde do homem, do adolescente que está envolvido ali também. Você dificilmente pode você encontrar, vai ver uma menina, por exemplo, dando um grau empinando moto por aí. Dificilmente, pode até encontrar na garupa, a gente vê. Na garupa levando. Mas assim, cada vez mais precocemente também a população masculina, esse universo masculino, ele acaba, de certa forma, sendo atingido. E já para falar de câncer de próstata, de saúde do homem, já o meu TCC, o meu trabalho da minha faculdade, que eu fiz faculdade em Teixeira de Freitas, na Bahia, foi sobre o câncer de próstata, né, a saúde do homem, porque quando eu fiz o meu TCC, que eu formei em 2010, ainda era mais difícil ainda. Então a gente trabalhou com o tema, fez uma pesquisa, fez um trabalho de campo com a população da unidade de saúde lá em Medeiros Neto. Então a gente percebeu essa necessidade de estar trabalhando. Em 2010 para cá aumentou mais ainda a informação em torno da população masculina com a respeito do câncer. Você tocou ainda agora no assunto aí sobre os jovens ali, precocemente, tá usando esse tipo de esporte, eles falam de esporte. Essa questão da conscientização, no último podcast que tivemos aqui, né? Antes com o André, mandar um alô pra ele, o André da 160. Conheço o André também. Você conhece, né? Conheço. Pois é. Tipo assim, nós tocamos no assunto aqui sobre e falamos que deve ter uma lei que aprova que o esporte. Eu acho importante isso. Agora, tipo, com essa lei, né, tem que vir a segurança, né? Segurança. E outras coisas. E a questão da idade também. Foi uma coisa que eu falei aqui, né? Tô aqui no assunto, né? Muito cuidado, né? Infelizmente, no passado eu tive amigo que faleceu, entendeu? Jovenzinho. Não foi fazendo grau, mas utilizando uma moto e o outro, o menor também, acertou ele, encheu ele. Veio a falecer, entendeu? Foi muito triste. Isso aí, Rafa, olha só, o que acontece? Eu, como eu falei, eu sou enfermeiro, já vai fazer 10 anos que eu trabalho no município, eu trabalhei quase 8 anos em uma unidade de saúde, lá em frente à PAI, quase 8 anos, já tem 2 anos que eu estou como coordenador da atenção primária à saúde, ou seja, na coordenação dos postos de saúde. Mas por que eu estou falando isso? Porque já vai fazer 3 anos que eu trabalho em um hospital. No Hospital de Medeiros Neto, na Bahia, são 130 quilômetros, eu dou plantão lá. Geralmente são 3 sábados no mês que eu trabalho na semana aqui. Mas por que eu estou falando tudo isso também? No hospital, a gente, não no posto de saúde, a gente não recebe tanto, muito adolescente, muitos jovens que chegam vítimas principalmente de motocicletas. Quando você falou da regulamentação, é extremamente importante ter uma lei que regulamenta da questão da segurança. Porque se você for falar, por exemplo, de Fórmula 1, Fórmula 3, a alta velocidade ali é um esporte, regulamenta o esporte, mas é todo regulamentado, tem toda uma regra ali. E agora geralmente já vi casos lá na Bahia, quando eu falei que eu tô lá no hospital, de acidente acaba ali fazendo um grau, empinando moto, pegando crianças ali na via que chega no hospital. O próprio adolescente chega lá com traumatismo craniano, se eu falar pra você que já esqueci a quantidade de vezes que eu já peguei no hospital lá, de vítimas de acidentes de motocicletas, é um número absurdo. Isso quando tem fratura de ossos, isso aí quando acaba, de certa forma, vindo à tona para a população, porque que a gente trabalha na unidade de saúde, trabalha com a prevenção. Antes que o mal aconteça, a gente lá no posto de saúde lá trabalha com a conscientização, é o caso do Outubro Rosa, Novembro Azul, é o caso também que a gente pode estar trabalhando na questão do suicídio no Setembro Amarelo, é prevenção, é saber como é que está a sua saúde mental. Então, quando a gente trabalha com a prevenção para que não aconteça um acidente de forma segurança, a questão de motocicletas, a gente nesse campo, a gente está falando de saúde, porque é um adolescente, é um jovem que vai chegar lá, que pode ficar na cama, dependendo, usando sonda, usando o serviço de saúde. Então é importante a conscientização dessa população também. Você como profissional de saúde, eu vou fazer um questionamento aqui do nada. Você como profissional de saúde, né, você ouviu a seguinte frase, né? O melhor professor é o chão. Já ouvi o chão. Aí você aprende mesmo, é um verdadeiro aprendizado, né? Sacudir a poeira e pegar como lição essa queda. Isso, e assim, quando você ouve essa frase, você vai lembrar logo das pessoas ali, né, na maca, o pessoal carregando. Não é só o chão não, viu?
tem a maca, tem um Tem curativo, o curativo. tem o gesso, né? Tem um gesso, tem toda uma logística por trás disso aí, no chão ali. Agora, assim, que nem eu falei com você, a conscientização, mas só que a gente, infelizmente, na maioria das vezes, não é que eu tô falando com você, na maioria das vezes, são irresponsáveis, de certa forma. Que nem eu falei com você, a Fórmula 1 é um esporte regulamentado. Alta velocidade extrema ali, pessoas ali perto, mas é regulamentada essa parte aí. E não deixa de acontecer Não acidentes. deixa de acontecer acidentes. E tem o que, uns 3 meses lá em Medeiros Neto, eles fecharam a rua, fizeram tipo um campeonato de várias motos da região, acho que teve até gente de montanha também. Eu vi aí um rapaz aí que tem um monte de seguidores aí, ele tava participando também, era não sei o que do grau, fecharam a avenida, colocou ambulância, colocou proteção, tudo e fizeram a manhã toda essa parte aí, se não rode, não sei o que tem, era só a parte de empinar moto. E foi tudo liberado pela prefeitura, com a polícia militar, tudo regulamentado, mas eu sei que tem que ter uma lei maior ainda para regulamentar essa questão também. É porque eu já vi shows assim, que tinha fogo, tinha essas coisas assim, já regulamentado assim. Eles fazem manobras incríveis. Eu assisti, gostei pra caramba. Quando eu falo assim, algo, não é porque eu não gosto. É porque eu tenho medo que você se machuque, criaturas. E aí, quando a gente pega assim nessa parte, assim, eu pego a parte prática, que eu tô no posto de saúde, na posto de saúde a gente vai pegar às vezes um curativo, que chegou, trabalha a prevenção, mas na parte prática no hospital, agora no último plantão sabendo, foi um acidente de 2 motos. Motos aí você vai pegar a questão do grau, não é somente do grau, a gente fala do alcoolismo também, da responsabilidade, que a saúde, a gente fala de saúde, a gente interessante aqui do podcast, que a gente vai falando uma coisa e vai puxando outra. Linkando outra, Vai né? puxando outra. A gente tava falando, mas tá falando de saúde, já entrou na parte de moto, mas tudo isso tem a ver com a saúde, o perfil da população que acaba chegando lá no hospital. Então, que nem eu falei pra você aí, as pessoas chegam acidentadas lá de moto. E no último agora plantão que teve foi um acidente de 2 motos que atracaram, bateram. Só que a pessoa, o senhor, ele tava saindo embriagado, que a gente falou do alcoolismo, 5 horas da manhã numa festa, 4 e pouco da manhã numa festa, um jovem tava indo trabalhar pro seu trabalho, às 4 e pouco da manhã pra roça, nas proximidades da cidade de Medeiros Neto, e aí o álcool levou a esse acidente, porque o rapaz, inclusive ele ficou numa situação pior, deu um traumatismo craniano, saiu entubado, tracostomizado, que abriu uma abertura, esse que estava embriagado. Então, quando a gente fala, não é somente do grau, mas a gente fala também do álcool, e quando a gente fala do álcool, acaba se tornando também uma dependência. No caso é o grau também. O grau, pois é, bebe ali e acaba colocando em risco a vida de outras pessoas. O rapaz estava indo trabalhar, aí machucou uma costela, teve uma fratura no dedo, pode falar só. Mas o outro que tá na UTI até hoje. Tá na UTI porque, infelizmente, quando a gente fala, Rafa, de saúde, a gente tá falando, por exemplo, alcoolismo pode levar a essa situação. Alcoolismo demais, a dependência química pode levar, por exemplo, a saúde mental. Então, uma coisa vai puxando a outra. E aí isso é importante também, a gente como profissionais da saúde, você profissional da comunicação, você atuante aqui, que nem mais uma vez, esse meio é muito importante, esse meio, esse podcast que você faz, o outro canal que você falou lá com a Adriana, que você falou o nome do canal, O canal é o mesmo. É o mesmo. Só que é o exclusivo informal. Exclusivo que é mais exclusivo formal. Uhum. Pois é, então assim, isso aí é extremamente importante, a gente vai usar de tecnologias e a gente evidencia que a tecnologia tá bem mais latente no nosso meio também, então isso aí faz a diferença. Imagina, as pessoas hoje estão morrendo por causa do álcool, do cigarro, tudo isso, e a gente é um leque de saúde que a gente vai falando. Isso, estamos escassos aí de algumas coisas, e não é por falta às vezes de informação. A gente tem informação até demais, né? Mas essa tanta informação nesses dias de hoje, todo mundo ali no celular, todo mundo plugado ali, eles ficam loucos para praticar um esporte, praticar uma coisa, e às vezes eles não esperam, né? Não esperam a hora certa, o momento certo, o jeito certo, e acaba se machucando, né? Infelizmente. Exatamente. Mas tipo, falando dessas coisas, né? Eu observo que tudo existe uns números, né? Existem uns números, estatísticas, né? E eu lembrei de um fato muito importante que a nossa cidade tá ali linkada a esse meio, que é o Previne Brasil. Previne Brasil. E aí, né, uma pessoa assim que eu pensei, poxa, né? Quem é que eu vou chamar aqui e falar do Previne Brasil? Sindicato. Com certeza. Porque, poxa, eu acho muito importante essa, né,
essa colocação que o nosso município está. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. A gente foi conversando, foi uma coisa. Isso é muito bom, é muito bacana esse bate-papo aqui. E assim, primeiramente, eu vou falar do Previne Brasil, do nosso município, mas antes de falar do Previne Brasil, tem uma série de pessoas por trás do funcionamento do Previne Brasil. Vou falar o que é o Previne Brasil. Um abraço para meu amigo Rafael Baltar, que dá suporte. Valeu, Rafa. Toda a secretaria, a nossa secretária de saúde, a gestora Viviane Santos, toda a secretaria de saúde, Viviane. as unidades de saúde, os postos de saúde, com seus agentes comunitários, com enfermeiro, com médico, com toda a equipe. Então, por trás disso aí tem todo um trabalho, toda uma operacionalidade que faz com que tenhamos êxito na batalha, na luta. Então, o Previne Brasil é uma forma de financiamento da atenção primária à saúde, no qual a atenção primária é responsabilidade dos municípios. O Previne é o financiamento, ou seja, o Ministério da Saúde vai injetar dinheiro nos municípios de acordo com os indicadores do Previne Brasil. Esses indicadores, Rafa, as unidades de saúde têm metas para bater. Quando eu digo unidade de saúde, é envolvendo todas as equipes que são empenhadas. Nessas metas, só por exemplo, tem a questão de pré-natal da gestante, a gestante que passa para o dentista, o exame preventivo, a questão do diabético, a questão do hipertenso, a questão do teste rápido que tem que ser realizado. Esses indicadores, eles são os indicadores do Previne Brasil, que vai financiar o município. Quando eu comecei a trabalhar na coordenação, eu estava coordenador no início de 2021, o município de Montanha, no estado, estava em 16º colocado com o ISF. O que é o ISF? É o indicador sintético final, é uma nota final, estava com 5,7 a nota final. O que significa no início de 2021 esse 5,7? Significa que de 10 estavam no 5,7 e 16º no estado do Espírito Santo. E com o empenho de toda a equipe, toda a Secretaria de Saúde. E a média mais ou menos era quanto assim nós estávamos com 5,7. A média mais A média ou menos do estado era 8,7 e a gente estava para trás. pra trás. Muito, muito, muito. E com o empenho de todos, com reuniões e mais reuniões, com conversa com os nossos colaboradores, com toda a equipe, nós conseguimos atingir índices satisfatórios no Previne Brasil. Ou seja, o financiamento depende exclusivamente, o financiamento do Ministério da Saúde depende exclusivamente desses indicadores. E hoje nós ocupamos no norte aqui, a região norte de saúde do Espírito Santo, que o estado é subdividido por regiões. Na região norte são 14 municípios, nós estamos em primeiro lugar. Desde o ano passado, são 3 quadrimestres no ano. No ano passado, o primeiro, o segundo e o terceiro Q2, que é o quadrimestre, nós ficamos em primeiro lugar no norte. Estávamos em segundo lugar, hoje nós estamos em terceiro lugar no estado do Espírito Santo. Agora imagina, de 78 municípios, nós estamos em terceiro lugar, ou seja, em 2022 nós ficamos em top 3 no estado, esses indicadores. Hoje nós saiu de 5,7, hoje nós estamos com 9,8 de ISF, indicador sintético final. O que é esse indicador sintético, Rafa, para você entender? Pega todos os indicadores, faz uma soma e dá uma nota final. Esse 9,8 é a soma de todos os indicadores que eu falei com você aí. E ou seja, só para exemplificar, não seja esse valor, vamos supor que 100 mil reais. E 100 mil reais, só um exemplo só, esses valores são fictícios aí. 100 mil reais nós teríamos direito ao financiamento de 98 mil reais. Sempre eu falo assim que os municípios maiores têm uma dificuldade maior de conseguir esses indicadores. E esses dois, tem 2% de diferença, esse outro 2% é o quê? Isso aí por exemplo, gestante, não conseguiu fazer a captação da gestante com 12 semanas de gravidez, ou seja, 3 meses para captar, para jogar no sistema, e acaba que se tivesse um pouquinho a mais de esforço, poderíamos atingir um 10. Então, como eu falei, tem município maior que nem Vitória, Serra, no Espírito Santo, tem dificuldade de atingir índice satisfatório, ou seja, os recursos serão reduzidos para esses municípios. E aí sempre, Rafa, também eu falo assim, mas Montanha tá 9,8, tá em primeiro lugar da região norte, tá em terceiro lugar no estado. A gente não vê isso, como é que tá acontecendo? Mas os indicadores é o retrato do que está acontecendo no nosso município. Sempre nas reuniões eu falo assim, que se a gente atingir o indicador da pressão alta, do hipertenso, do diabético, e está com a nota boa, não tem como burlar esses dados. Significa que a gente está atendendo hipertenso, está atendendo diabetes, está atendendo a gestante, porque além dos números, significa que o povo está sendo atendido, o povo está sendo atingido por aquele indicador ali. Vou fazer uma analogia aqui pro pessoal de casa, né? Se tiver errado, você me corrige, pode corrigir, não tem problema não.
vamos supor, né? Todo mundo gosta de futebol aí, a maioria, né? Aí o time tá organizadinho, tá todo mundo escalado, todo mundo ali na sua posição, tá jogando é, taticamente, todo mundo certo, pronto para fazer o gol. Então esse é o momento que estamos todo mundo no local certo, os dados tá tudo ok. Agora o resto, agora é só esperar os frutos, não é Os isso? frutos, exatamente. É esse trabalho que eu falei que você, no início de 2021 estávamos numa colocação e hoje a gente já, graças a Deus, nós estamos já no início e não pode acomodar, é sempre melhorar, procurar melhorar mais e mais, porque, que nem eu falei para você, esses indicadores significa que o povo que está sendo atingido, nossos munícipes aqui de Montanha que está sendo atingido com esses indicadores. Então isso é extremamente importante, essa parte aí. E a gente fala de saúde, fala da atenção primária, que é o Previne Brasil relacionado à atenção primária, e significa prevenção. Tudo isso que a gente conversou antes, fala da prevenção, é Uhum. relacionado à unidade de saúde. Esses números aí, para chegar no número final, ele é coletado em cada esse F, não é isso? Isso. É de um por um. Um por um. Aí, dentro do institucional, dentro da secretaria, a gente acaba colocando uma nota para cada posto de saúde, para cada SF ali. Ficou em primeiro, ficou em segundo, atingiu, não atingiu, é uma forma de estímulo. Isso aí se dá muito também pela informação, a tecnologia da informação. O município de Montanha usa o prontuário eletrônico. No caso, todo mundo que chega lá, ele chega com o seu cartão do SUS, ele está cadastrado no sistema. Isso. Aí vem os dados, ele é indicado, encaminhado para alguma coisa, e aí depois tem um resultado que foi Tem um atendido. resultado que foi atingido. E não tem como burlar essas informações. São dados que vai para o Ministério da Saúde. E o município de Montanha tem mais ainda, tem uma plataforma multimunicipal do Estado, que as informações também vai para o Estado em tempo real. Um exemplo, você foi atendido na unidade, pegou seu cartão SUS, jogou aqui para a médica tal, é hipertenso. A gente vai coletar os dados da hipertensão. Ah, não tem diabético, vai pegar os dados do diabetes direitinho ali. Então já joga aquela informação ali. E hoje não tem como, porque a gente faz o monitoramento do prontuário eletrônico, a gente vê a informação, o agente de saúde visitou, teve tal atendimento de tal médico, do enfermeiro. Então tudo isso aí, essa informação, ela está disponível para a gente. Isso é muito importante, é muito bom. Ah, com certeza. No caso, pelo que eu entendi aqui, o Previne Brasil, ele não é só uma premiação, né? Não é só um status. Ele faz parte ali é, da comprovação da estrutura que está sendo montada, né? Isso que os profissionais estão ali para trabalhar, eles vão, trabalham, coletam as informações que foram feitos os atendimentos e após isso é julgado aí, né? É feito Né? todos os testes para ver que classificação fica no município, né? Isso. E é isso aí, Rafa, é em termos de Brasil, do Ministério da Saúde. A semana passada, mais especificamente na sexta, saiu o Q3, o quadrimestre de 2022. Q3 porque é o terceiro quadrimestre. O primeiro, janeiro, fevereiro, março, abril. E o segundo foi até agosto. E o terceiro que pegou lá de setembro, outubro, novembro, dezembro. Esse último aí que saiu na sexta-feira, coletou os dados, as informações para a plataforma, as informações do governo, a vacina pegou, vacina entra também como indicador e tudo isso aí coleta e dá a soma para os municípios e consequentemente para todos os estados do Brasil. Ah, muito bom, muito bom. Fiquei muito feliz de ouvir mais assim um pouco sobre o Previne Brasil, porque realmente eu via só o título, mas aí no caso você explicou muito bem. Ele, poxa, realmente dá vontade assim, de trabalhar, assim, fazer parte desse Previne para trazer, porque se você faz parte de uma equipe que traz benefício para o município, você trabalha bem, então todo mundo está motivado ali para estar ali. É uma competição que é boa para quem está sendo atendido, né? Por exemplo, todo mundo aqui, né, que trabalha na saúde, com certeza tem parentes idosos, parentes que têm algum problema de saúde. Então é muito importante esse fator, porque, gente, sem saúde é triste, né? Triste, Então a vida da gente, ela é 100% quando a gente está 100% também, 100%. né? Isso? Imaginou se tivéssemos aqui participando aqui é, do seu podcast, que é líder de audiência, que é extremamente válido e importante. Imagina se alguém estivesse passando mal aqui, você com um probleminha de saúde. Com certeza não teríamos uma harmonia para estar participando, porque a saúde é indispensável, é um direito de todos, é fundamental, é dever do Estado. Quando fala dever do Estado, significa que vai passar pelas hierarquias do Estado, do município, que o Distrito Federal.
E aí cada um com o seu compromisso. O município vai lá com a atenção primária à saúde, o estado com a complexidade, a alta complexidade que pega. E aí nós vamos galgando para melhorar cada vez mais a saúde do nosso município. Quando você fala que é importante, eu enquanto profissional, assim, eu fico feliz quando eu chego e consigo de fato atender uma pessoa e essa pessoa sai satisfeita e fala, não, consegui resolver isso aí. Faz bem pra gente como profissional, porque sempre na nossa profissão, na profissão, a gente tem sempre que colocar no lugar do próximo, a verdadeira empatia que a gente fala. E sempre eu falo assim, imagina como eu fosse atendido, se fosse minha mãe, como eu gostaria de ser atendido. Eu falo a mãe que, como eu gostaria que minha mãe fosse atendida. Eu procuraria o melhor atendimento. Assim a gente tem que ter esse pensamento com todas as pessoas no atendimento. Como que seria esse atendimento? Não é ser só um robô, não é tanto, tá bom, não. Tem que ser humano. Robô, nós temos vários robôs. Então tem que ser humano verdadeiramente ali, fazer parte ali do processo de saúde e doença daquela pessoa. E a pessoa sair satisfeita ali, seja com médico, seja com enfermeiro, seja com agente de saúde, seja com recepcionista. Tudo isso aí tem uma validade muito importante. Sempre eu ouço as pessoas falando do SUS, né? O SUS ele é muito criticado. Eu acho que todos nós criticamos o SUS, basicamente. Todo mundo, até que tem trabalho, fala, não, o SUS, mas não é pelo. Às vezes eu penso, né? A gente critica para melhorar, porque sem ele também seria muito difícil, gente. Então, É, eu penso assim que o SUS ele tem que ser melhorado, e quem faz melhorar esse negócio somos nós mesmos. somos nós. Então é muito importante você ter uma crítica, não ficar só na fala, né? Tem que correr atrás, procurar seu direito de cidadão, porque aí o município, ouvindo as suas críticas, né? Pode ser que ele melhore em tal ala ali. Às vezes tem alguém que está ali atrapalhando o movimento do SUS, entendeu? Tá ali e atrapalhando quem faz um bom serviço É. e sendo mal falado. Então, eu gosto muito de falar, porque eu já me peguei falando, poxa, o SUS tal coisa assim, assim. Mas, rapaz, o SUS ele é uma mão na roda pro brasileiro. O SUS ele já foi criado em 90, né? Pegou um artigo lá da Constituição de 88 e criou a Lei 8080/90, que é o SUS. Que nem você falou das críticas, muita gente critica, também já critiquei também muitas coisas que acontecem, mas o fortalecimento do SUS depende de todos nós. O financiamento do SUS depende de todos nós. Quando eu digo todos nós, é através de impostos e tal. E aí nós somos uma participação muito importante. O SUS, quando aí você pega os princípios, as diretrizes do SUS, que fala da longitudinalidade, universalidade, integralidade, atender a pessoa na sua integralidade, é um sistema assim que a gente não vê em canto nenhum. Você pega lá na parte da assistência farmacêutica que está no SUS, no atendimento das ISTs, das infecções sexualmente transmissíveis, que a gente vê em lugar nenhum. Só que, infelizmente, tem a burocratização, que a gente entra na burocratização das coisas que tem que acontecer. E aí acaba que, às vezes, a gente precisa, por exemplo, de um especialista que a gente só encontra, por exemplo, aqui no nosso estado, em Vitória. E só tem, vamos supor que, falando de SUS, em Vitória só tem 2 especialistas de ortopedia de cabelo, pescoço, não de pescoço, só tem 2. E só que eu tenho uma fila de 300 pessoas esperando esses 2 e para atender todo o Espírito Santo. Só para que vocês exemplificar. Então essa parte burocrática do SUS, que vem de triagem, de regulação de paciente, quando você pega isso aí acaba fazendo com que tenhamos a impressão que o SUS não adianta nada. Que eu já vi várias pessoas falar, depois que sai a consulta já morri, já morreu, você quer que eu faça o quê? Só que eu entendo também como profissional a crítica, e a crítica é válida também para a gente aperfeiçoar, para a gente melhorar, para a gente crescer. Quando a gente pega, Rafa, a parte de doação de sangue, que é uma das políticas do SUS, que é extremamente importante, doação de órgãos, a parte da fila de transplante, transplante de órgãos também, que as pessoas estão na fila, que eu já vi pessoas também precisando de coração, precisando de rim, por conta, ou rins por conta da insuficiência renal, que faz hemodiálise, tudo direitinho, acabou que entra nessa fila, tem todo um processo, por exemplo, de compatibilidade ou não, então tudo isso aí é uma política do SUS. Tem críticas? Tem. Eu critico o SUS mesmo, mas eu também eu critico, mas eu defendo o SUS também. Eu sei que é um sistema que ele é muito bom, mas precisa ser melhorado também a cada dia mais também. Com certeza, porque em todo sistema, né, não existe assim, um sistema perfeito. Não. Às vezes a gente se depara num local aí, tipo, chega lá, é particular, e a gente é maltratado, um exemplo, né? A gente A escuta gente, muito, né, sim. a gente pensa assim, poxa,
prefiro o SUS. A gente- Parece Escuta uma muito. piada, mas é verdade. Às vezes a gente é maltratado pelo os profissionais, de certa forma, em alguns locais, que a gente vê que não é pelo sistema, é pela algumas pessoas, né? Então, eu acho muito importante aí, no caso, os profissionais serem bem profissionais, serem bem éticos, para Éticos. não estar aí machucando as pessoas, não é isso? É, porque que nem eu falei antes, a parte da humano, né? Ser humano com as pessoas, você tem que colocar na. Um trabalho árduo que tem que fazer a cada dia, essa parte ética, essa parte de respeito, a parte de se colocar no próximo também. Tudo isso aí faz a diferença. Já cansei, às vezes, de estar na unidade de saúde, a pessoa sempre tá só para desabafar, para conversar, para falar dos problemas, acaba aqui aliviando aquele fardo daquela pessoa. E o SUS também a gente encontra diversos profissionais, eu não digo em montanha, eu falo do Brasil todo, que é simplesmente uma máquina que está ali. Aí as pessoas têm uma má impressão, às vezes, de funcionário público. A funcionário público vai fazer de qualquer jeito. Não. Tem que ser humano com a pessoa. Tem que buscar a essência, chegar aquela pessoa do lado. Agora imagina você, uma pessoa tá com câncer, com um problema sério ali, e procurar ir a porta fechar e a pessoa ser fria e a pessoa não acolher essa pessoa que está precisando. Então isso aí mexe na alma das pessoas. E tem que mexer na alma das pessoas. Que nem você falou uma coisa importante, depende das pessoas que estão ali. E tem coisa, por exemplo, que não depende, enquanto eu, enfermeiro, coordenador, a gestora, não tem pessoas que acaba, não tem como a gente falar, não, você tem que fazer assim, dessa forma, desse jeito. Então vai de cada pessoa. A gente sabe que tem que melhorar, que tem que ter uma mudança. No caso, né, como eu falei da ética de alguns profissionais, e tal, como é que funciona assim lá dentro a questão das palestras, das coisas entre os funcionários para melhor atender? Como é que funciona assim anualmente? Como é que é aqui? Anualmente, é claro que 2023 está começando agora, mas no ano passado, a Secretaria de Saúde, em parceria com a ESESP, a Escola de Saúde Pública do Espírito Santo, nós fizemos, Viviane conseguiu, a nossa secretária de saúde, palestrante para dar curso para os profissionais. Esses profissionais pegou recepção, pegou médico, pegou dentista, pegou enfermeiro, pegou agente comunitário de saúde. Então, assim, foram 2 dias, e eram vários temas específicos, excelência no atendimento, liderança, que parte para os coordenadores. Então, foram vários palestrantes diferentes no decorrer do mês de abril e no mês de maio do ano passado. E isso foi feito anualmente, não foi nem pela profissionais que palestraram do município e deram essa capacitação, profissionais de Vitória, para justamente tentar melhorar essa demanda, essa parte de todos os profissionais. Não adianta falar assim, achar que eu sou autossuficiente, não, tem que melhorar, eu tenho que procurar fazer mais cursos, procurar crescer. Quando eu digo crescer profissionalmente, quando eu vou crescer pessoalmente, significa também que eu vou abrir a mente para as coisas que estão no nosso meio. Então a secretaria ofertou esses cursos. Agora em 2023 ofertaremos novamente. Foi no mês de abril, no mês de maio até junho, e depois vieram as eleições, e por conta disso também acabou que não deu para dar sequência depois do mês de junho. E antes disso aí também teve a pandemia que estava assolando em 2021 e não poderíamos aglomerar. A gente falando de saúde, a gente nem falou tanto da pandemia, da Covid-19, mas é uma coisa também, é um problema que está no nosso meio também, que a gente acaba pesando também para estar tomando as decisões. Mas já que a gente não falou agora, a gente vai falar. Nós vamos falar sobre esse tema. Infelizmente eu ri quando eu falei do Covid, viu? Infelizmente, né? Não foi pela situação, viu, gente? Porque o negócio foi triste. O negócio foi triste. E, tipo assim, você vê hoje em dia, falar assim, o Covid acabou? Como funciona? Não, não acabou ainda não. Assim, deu uma atenuada, mas não acabou ainda. E quando a gente fala de Covid, nós passamos por uma situação muito complicada, muito difícil. Nas duas pontas, quando eu digo nas duas pontas aqui, eu estava na unidade de saúde, um enfermeiro da unidade de saúde quando começou. Foi uma luta árdua que teve que mudar toda a forma, todo o fluxo de atendimento nós tivemos que mudar. Aí depois disso aí, aqui na Secretaria de Saúde, aqui que eu tava também pegamos uma batalha forte, e as equipes pegaram uma batalha forte. No hospital que eu trabalho, peguei já Covid também. Vários pacientes morrendo, vários necessidade de usar oxigênio. Isso foi muito triste. A gente, Rafa, acaba aprendendo, pelo menos eu possível, a gente acaba aprendendo com as dificuldades, com os problemas que aparecem pra gente, a gente acaba pegando uma lição com isso. Então, várias vezes lá no hospital, principalmente, tinha que não estava dando conta a pessoa que é responsável pelos oxigênios. Madrugada dentro, a gente pegando cilindros de oxigênio para estar levando nas enfermarias. Aqueles cilindros grandes e pesados que tem um carrinho, levava porque estava faltando.
o oxigênio, a pessoa com Covid estava precisando de oxigênio e transferência, mais transferência. Eu mesmo já tinha ido em transferência lá na Bahia e a gente acabava vendo várias pessoas morrendo e a gente se colocava no lugar daquelas pessoas, então isso era muito triste. Aqui em Montanha eu tive colega enfermeiro que morreu por conta da Covid. Colega assim conversou comigo, Cid, e aqui, faz o teste aqui em fulano, ciclano, e mandava mensagem, e depois a gente acabou perdendo, assim, falando, puxa vida, a vida assim. Então, assim, foi triste e não acabou ainda, muito triste, porque nós tivemos pessoas conhecidas, por exemplo, que eu tive contato, que eu trabalhei, que foram profissionais que perderam sua vida por conta dessa doença, isso é triste. E quando eu pego, Rafa, para falar também, e martirizava, porque eu trabalho no hospital onde meus pais moram, que são idosos também, eles residem lá. Todas as vezes que eu saía do plantão, era 24 horas no domingo, eu passava pelo fundo, tirava a roupa, tomava um banho, para depois entrar dentro da casa deles dois. Eu falei, meu Deus, eu não posso, e se eu chegar aqui na cidade para dar plantão e na casa dos meus pais, eles vão ficar falando. Mas por outro lado também, todos os dias ficava na minha cabeça, martirizando aquilo. Eu rezava, orava, falei, meu Deus do céu, se chegar a passar uma doença dessa para os meus pais, acho que eu não perdoaria nunca. Então, graças a Deus, essa fase mais aguda passou, mas isso na minha cabeça eu não conseguia praticamente raciocinar e pensar direto. Imagina você, seus pais idosos, meus pais têm problemas pulmonares, que é a DPOC, uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Se estavam no hospital mexendo com tanta coisa, eu chegava, tomava banho, passava álcool e mesmo assim ainda ficava com aquilo na cabeça ainda. Eu dormia lá, né, pra vir embora pra montanha, que eu trabalhar onde eu morava também, eles moram, meus pais. Então isso aí foi muito difícil, uma fase muito difícil pra mim, atormentava a minha cabeça direto, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas graças a Deus a fase mais difícil já passou, mas a doença não acabou ainda. A gente tem que ter muito cuidado ainda. Às vezes a gente esquece, né? Já, às vezes a gente tá ali e tal, falou, acabou, porque graças a Deus diminuiu um pouco o fluxo, mas infelizmente muitas pessoas ainda morrem no Brasil e não são divulgadas como antes, entendeu? Eu acredito que o número ainda é expressivo Expressivo. para a gente ter alguns cuidados. Só que também não vamos parar, né, isso, mas prevenir. Prevenir. Como você falou de prevenir, uma coisa que é importante e extremamente importante é a questão que, graças a Deus, primeiramente, é a vacinação, a imunização. Quando introduziu a imunização, que foi para partir para a vacinação, que a gente conseguiu dar uma estabilizada, um controle maior na parte da doença, graças a Deus. E ao conhecimento dos homens, que quem deu esse conhecimento foi Deus que deu esse conhecimento aos homens, que criou a vacina. Só que a gente percebe ainda, Rafa, tem pessoas que ainda recusam vacinar. Não, não vou vacinar. Já peguei várias situações que quando eu vou fazer o teste, não vacinei não, e nem vou vacinar. Eu respeito, evidentemente, como cidadão, como profissional, a opinião de cada um. Mas eu falo, bom, beleza. Mas a gente percebe-se nitidamente que a vacinação fez a diferença para cair esses dados, esses índices da questão da Covid-19. Eu tive Covid 2 vezes. Antes, eu tive todas 2 vezes antes da vacinação ainda. Falar assim, mas Deus é generoso e com certeza eu não fui nada grave. Mas eu tive Covid 2 vezes trabalhando, lidando com a situação antes da vacinação. Mas a vacinação foi um divisor de água na pandemia, diga-se de passagem. Eu tive depois da vacinação, mas nem por isso assim eu descarto, né, essas opções, porque a gente não é imune, ninguém é imune, entendeu? A gente pode ser assintomático por um bom tempo e tal. Eu acredito que por um bom tempo aí eu poderia ter pego, porque trabalho com pessoas, né? Então a gente trabalha onde tem ar e pessoas, né? E eram muitas pessoas que a gente via, no caso do trabalho, né? Dentro da saúde, dentro de casa em casa. Então a gente tinha todos os cuidados, né? O álcool, essas coisas assim. Mas a gente sabe que é um perigo, né? Nesse tempo, né, do Covid, foi um perigo viver. Foi um perigo, foi um perigo constante. Você ficar na cabeça, pensando, passar para alguém. Eu lembro que no início o povo ficava falando, quando descobria que não tinha Covid, parece que era coisa de outro mundo. Tinha um certo tabu, um certo preconceito. Ih, fulano tem Covid, o primeiro caso de montanha, o segundo, o terceiro, o quarto, fulano tem Covid, e virava aquela coisa assim. Mas hoje não podemos banalizar de forma alguma, mas hoje tá tipo assim, virou quase que normal. Mas antes... o curioso, assim, que a gente não podia divulgar dados, quem era e tal. Aí, menino, fulano de tal, você sabia? Lá no bairro Brasília. Lá não sei tem aonde, na Brasília, tem um tal lugar assim. E falava o nome da pessoa, mas fala pra ninguém não, viu? Tipo, a pessoa falava pra outra e tal. Todo mundo sabia, né? Quem tinha hoje, um problema e tal. E graças a Deus, muita gente desses primeiros aí, né? Eles
recuperaram e deu Graças mais uma a Deus. esperança também, porque se não tivesse, logo os primeiros acontecessem, eles falecessem de uma vez, rapaz, o choque ia ser maior. Isso, e aí o temor ficava cada vez maior, né? A preocupação, o medo, e tem que ter medo, mas graças a Deus conseguindo uma estabilizada e uma controlada na pandemia. E aquele anúncio passava na rua. Rapaz, meu coração batia forte assim, velho. Eu sentia uma angústia na hora que eu ouvia. Foi muito bem feito o anúncio, porque o propósito foi esse mesmo, entendeu? Era fazer o medo e Fica tal. em casa, Fica em casa, aí com não aquela vai voz na grave rua, e tal. fica em casa. Falei, rapaz, e eu na rua, né? Eu trabalho meu trabalho essencial. E fica em casa. E eu falei, é tarde, meu filho. Tô aqui na rua E mais do que ouvindo. fica em casa, a gente ainda tava trabalhando e Uhum, atendendo essas pessoas, né? Atendendo, usando máscara, usando uhum. tudo. E ali acabava, de certa forma, você tava exposto também. E acabando expondo outras pessoas também. Agora imagina como que foi difícil durante essa pandemia. Mas graças a Deus a gente conseguiu passar por essa fase, por esse momento. Rapaz, vou linkar aqui mais um tema. Vou linkar dois temas aqui. Porque, no caso, você trabalha, né, como enfermeiro, trabalhou como professor, né, faz plantão e tal, num local e em outro. E eu sei que, além disso, você faz concursos, né? Concurso, Me fala um pouco assim, aí do sobre essa concurso, trajetória. lá onde eu dou plantão eu sou concursado. Aqui no estado, aqui do Espírito Santo, eu sou professor do estado, dou aula de biologia e ciências, mas eu estou licenciado, estou afastado por conta do outro concurso em Medeiros Neto, aqui em Montanha também. Então, assim, é sempre bom fazer concurso. Às vezes eu falo assim, Cid, mas você é concursado aqui, rapaz, você deu sorte. Eu falei, não é sorte, a gente vai atrás da oportunidade. Vai atrás do concurso. O último concurso que eu fiz foi em Porto Seguro, para o IF Baiano, que é federal, e em Brasília. E na parte do concurso eu vejo que uma oportunidade para a gente crescer, para a gente procurar evoluir, é o concurso. Jamais aí se for falar, Rafa, já fiz concurso, por exemplo, em Goiânia, já fui fazer concurso, já estava trabalhando em montanha. Mas você está desempregado? Não, estou trabalhando. Não é que eu não gosto, eu gosto do meu trabalho aqui, tudo e tal, mas se a gente pode procurar onde tem salários melhores, maiores os salários, onde você vai crescer profissionalmente, por exemplo. Então, em 2021, eu tive também em Fortaleza fazendo um concurso, tudo nível federal. Fortaleza, Goiânia, Belo Horizonte, Salvador. A parte do concurso, assim, eu acho que é válida a ideia, porque quando eu estava tentando nosso concurso, você falou, pode elencar, pode falar que parte do piso salarial da enfermagem também, que um dos itens do PIS, que já pode entrar nessa parte, é uniformizar a parte do pagamento dos enfermeiros, por exemplo. Que no Brasil todo tem uma diferença muito grande. Tem lugares aí que paga muito baixo a classe dos enfermeiros. E o PIS ele pega enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira também o PIS. Ou seja, vai ser proporcionalmente para cada uma dessas categorias. E quando eu estava tentando esse concurso mais, é que era salário bem alto. Só que aí com o piso que está na iminência de ser aprovado, sair a medida provisória, que sair na medida provisória já entra como lei. Quando falo do piso da enfermagem, já passou pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, a lei que aprova o piso da enfermagem. Depois da lei teve a questão da PEC, a fonte de custeio. Depois da PEC da fonte de custeio, aí veio agora o ministro lá Barroso, falou onde é que vai sair esse dinheiro. Aí agora já teve reunião com o Ministério da Saúde, a Nízia Trindade. Dessa reunião já vão fazer a minuta para sair a medida provisória. Eu estava olhando a matéria, até dia 2 de fevereiro eles vão pegar essa minuta da medida provisória, passar para a Casa Civil da Presidência e a Casa Civil passar para o presidente. O presidente jogando, publicando a medida provisória já é lei e começa a contar o piso salarial. No caso, eu vou fazer um questionamento aqui sobre... teve uma época, né, que os profissionais de saúde foram para a rua, né? Quando o Barroso, né, no caso lá, falou que... a liminar suspendendo. Isso. No caso, para continuar, no caso, isso tudo, você acredita que o pessoal reivindicando e correndo atrás do direito teve peso? Teve peso, sim. A manifestação é válida pacificamente. Correr atrás nas redes sociais, em Brasília, que eu já vi manifestações, teve peso, sim. É tanto que a gente vê muitos deputados, senadores empenhados em validar essa lei. Então a manifestação que teve em Montanha tem a sua validade. Nas redes sociais, que eu vejo, acompanho nas redes sociais, tem a validade. Nessa rede social que eu vi falando que até dia 2 de fevereiro a minuta vai passar para a Casa Civil para posteriormente publicar a medida provisória. Quando a gente fala, Rafa, esse peso também dessas manifestações, a gente falou ainda há pouco da Covid,
a Covid, onde vários profissionais morreram, que você pega os dados, vários enfermeiros, técnicos, auxiliares, quando fala profissionais de saúde, pega fisioterapeutas, pega um leque de pessoas que tem agentes de saúde, perderam suas vidas. E quando eu falo da enfermagem, porque agora com isso tudo aí, teve esse peso agora de fazer com que tenha a validade da lei, do piso salarial, e agora, se Deus quiser, tudo vai dar certo. De uma coisa puxou outra, que nem eu falei com você, os concursos. Concursos porque em alguns lugares a diferença é enorme, é muito grande na parte da questão de salário. E a gente fala, quando a gente fala a gente trabalhar com amor, com empatia, mas a hipocrisia não é falar hipócrita, também o salário ajuda, né? É uma forma de valorizar esses profissionais. Aí quando você pega, por exemplo, a gente depara com vários profissionais que tem 2 empregos, como pega ou 3 empregos, que é um técnico, tem enfermeiro, corre para um lado, corre para outro, e aí acaba tendo um desgaste muito grande de profissionais. Imagina o enfermeiro que for 48 horas no plantão, depois pegou outro plantão. É claro que ele que escolheu, ele vai querer trabalhar dessa forma, mas aí a mente, o ser humano, seu desgaste acaba ali, de certa forma, não fazendo o seu trabalho com excelência, acaba respingando no paciente que não tem nada a ver ali. É isso. Aqui, né, vou linkar mais uma coisa aqui. Vou linkar mais um negócio aqui ainda. Porque, assim, o profissional, né, ele tá ali, trabalha, ele tem várias funções. E para manter tudo isso, você faz algum hobby, algum esporte? Sim, eu gosto do futebolzinho. Futebol, Flamengo, futebol. Você já jogou já várias vezes aí. Desculpa pelo chapéu, já dei uns 3 chapéus. Canetinha também. Aí a gente sempre tem que estar praticando um esporte também, porque faz parte da saúde. E aí, já aqui no seu canal, aqui no podcast, eu quero pedir perdão pelas vezes que eu dei chapéu lá em você. Então, assim, falando sério, eu gosto do futebol. Futebol eu gosto. Quando eu tinha tempo eu praticava, eu tenho bicicleta, mas o pedal eu gosto também. Mas a atividade física é saúde também, é uma necessidade da gente estar praticando também. Olha, porque eu não podia deixar de falar, porque eu gosto muito de jogar bola com você. O cara que dá o sangue mesmo, pai. O cara trabalha lá, acha que ele tá desgastado e chega lá e ele corre mesmo. Não, mas falando sério, mas você joga bastante também. Você joga, você corre, consegue fazer seus golzinhos lá, mas... Dá certo às vezes, né? Falta marcar pra gente jogar novamente, né? Tá desencontrando, né, Rafa? Você joga com uma turma, joga com a outra turma, mas é muito bom, é muito bacana. Às vezes é o dia do podcast, né? Hoje você deve ter faltado, né? Na terça, na quarta e na quinta. Aí na segunda eu falei, ô Rafa, bora. E convidou hoje, assim. E é importante essa descontração, esse bate-papo, assim, que não foi nada preparado, nem ele preparou, nem eu preparei. Eu falei, não, então eu vou hoje. Fui na secretaria, então eu vou hoje, já depois de 6, 7 meses. Falei, vou, que a gente conversa, bate o papo. E foi muito bom, Rafael. Essa questão desse bate-papo aqui não tem preço. Olha, eu acho muito show quando a pessoa vem. Eu tô muito feliz aí. Pessoal, muito obrigado por estar assistindo sempre a gente aí. É muito importante a audiência de vocês e você tá aí do outro lado, quer bater um papo, né? Igual a gente tá conversando aqui, só vir, só marcar, entra lá no Insta, lá tem lá o número, pode chamar no WhatsApp. Eu prefiro, viu? Pelo WhatsApp lá, manda lá direitinho. A gente marca uma conversa, fala sobre alguma coisa, sobre a vida, sobre os sonhos, né? E agora eu vou falar sobre um detalhe aqui, mais um questionamento, que é sobre o sonho, né? É o seguinte, você como uma pessoa que é bem objetiva, né? Já conquistou muitas coisas, você tem alguns sonhos? E quais são? Fala pra gente. Não, sonho a cada dia a gente tá lutando, tá tendo saúde, tá vivendo e procurando ser útil para as pessoas. Isso aí eu vejo que não é um sonho. Se eu falar de sonho de material, mas é a utilidade. Quando você tem utilidade, que você faz o que gosta, isso é um sonho. E a consequência vem com o poder de Deus e com a misericórdia de Deus na vida da gente. Se eu falar isso, você tem um sonho específico, a cada momento sendo útil para as pessoas naquilo que você faz. Eu acredito que se a pessoa tiver esse propósito aí, com certeza as consequências virão e Deus abrirá as portas cada vez mais e mais para o ser humano em si. Pois é, e agora, né? Aquele momento que eu falo assim, Cid, né? Aqui no caso era pra chamar, vou fazer uma zoeira aqui com seu nome, né? Não sei se pode, né? Mais cedo eu falei, vai vir o Cid e Cássio. Eu falei, vai vir eles dois, o Cid e o Cássio? Mas é de jeito mesmo. Agora falando sobre o nome, seu nome é um nome interessante, né, velho? Muito difícil. Eu tenho um irmão. Tem algum xará? Meu irmão chama Cid Clay, aí chama Cid.
Aí minha tia colocou Cid e Cássio. Só que muita gente acaba, não escreve direito, fala errado. E muita gente chama de Cid. Mas lá em casa pra gente chama de Cássio. Lá na casa é Cássio. Então eu nem falei, mas não tirou esse nome. Mas foi de alguma bula, de algum medicamento. Não, foi sua tia lá de Belo Horizonte. Já tinha Cid Clay, vai colocar Cid Cássio. Mas eu nunca vi uma pessoa com meu nome, não. Meu nome Então você não tem xará. Não tem xará. Tem Cid, tem Cássio, mas Cid e Cássio os dois só tem eu. Não tem Ah, outro que não. bom, que é horrível, moço. Você tá ali, o seu nome, você olha. É. Né? Você pode olhar sem medo, que é você mesmo, tô chamando. Porque, por exemplo, Rafael. Rafael é um nome comum, conheço vários Rafael. Eu tenho um irmão que chama Rafael também. Aí. Rafael é bem comum. Fala Rafael com Rafael. Rafael do podcast, Rafael da estima, Rafael da secretaria. Qual é o Rafael? Rafael milionário? Aquele lá, né? Então tem vários, né? É. Pois é, então esse momento é aquele momento que você vai olhar pra ali, vai mandar alô pra todo mundo que você conhece, pros seus amigos, e fica à vontade. É um momento surpresa aqui. Eu não sabia, né? Então eu quero, assim, primeiramente agradecer você, Rafa, por esse momento, por essa oportunidade de estar aqui nesse meio aqui. Eu estou até sendo repetitivo, isso que é muito importante, extremamente é uma ferramenta de divulgação de meios. Existem vários meios de comunicação, de informação, mas esse aqui que você faz aqui é super bacana. Quero parabenizar você, viu? Enaltecer isso que você está fazendo. Eu sei que isso aí com certeza faz a diferença. E dar um abraço para toda a galera da Secretaria de Saúde. E quando eu falo Secretaria de Saúde, pega também todas as unidades de saúde. E que alcance também a Bahia lá, o pessoal da Bahia, que eu também sempre estou Bahia e Espírito Santo. Um abraço para toda a galera em geral. E foi bacana esse momento aqui. E divulgue, dê link, que mais que fala? Link, like. compartilhe, like, né? Compartilhe. E vamos Ativa divulgar o sininho. esse meio aí. Ativa o sininho. E estamos aí. Valeu, galera. Abração aí. Pessoal, estive aqui com o meu amigo Cid Cássio. E obrigado pela audiência de vocês. E até uma próxima. Obrigado, até a Valeu. próxima. Valeu, Tchau. tchau, tchau.